Bando de broxa! Porque você controla a Globo! O pior que é, aqui ele tá falando da questão do Alexandre de Moraes. Veja só, quando você vê o Centrão se mobilizando juntamente com o STF, juntamente com o ex-presidente, com Aécio Neves, veja só, coisa boa não vem. Infelizmente eles querem dar um olé, eles querem dar uma de bonzinho para dizer não, a democracia está prevalecendo, veja só, nós vamos trabalhar para a pacificação reinar aqui no país. É inacreditável como eles estão trabalhando contra o país e veja só, eles querem dar um olé. A pauta era a anistia, mas eles querem trazer a dosimetria, ou seja, reduzir um pouquinho as penas para dizer, não, eles não são inocentes, eles são culpados, estão pagando pelo que fizeram. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para vocês, porque vocês vão ver. É inacreditável como o STF está trabalhando, porque eu acredito que por trás dessa dosimetria, por trás dessa aprovação da anistia que a direita votou com ampla maioria, né, a urgência, veja só, o sistema está por trás. Quem vai dizer como deve ser feito ou não, pode ter certeza, é o Alexandre de Moraes. Já fizeram reunião aí nos bastidores, já disseram, não, nós estamos trabalhando para que haja uma pacificação. Veja só no que vai dar isso aí. E infelizmente, essas pessoas que pegaram 16, 14 anos, vão reduzir ali uma coisinha para dizer, não, vocês não são totalmente inocentes não, vocês não merecem anistia. É exatamente isso que querem fazer. Infelizmente, essa é a triste realidade. Bora ver aqui alguns vídeos aqui. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Bora começar com esse primeiro vídeo aqui do Paulo Figueiredo. Veja só. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e no final das contas ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se formando pela imprensa. Eu não me formo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, eu falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Isso é verdade. Verdade. Essa narrativa da imprensa que não tem como pautar justamente para fazer a cabeça dos deputados mais frágeis, daqueles deputados que ficam na corda bamba. Será que vai? Será que não vai? Aí eles se deixam serem manipulados pela imprensa. A imprensa todos os dias fica batendo na mesma tecla. Não é possível, não vai. E aí pode induzir eles a votarem contra. É a realidade. Isso que o Paulo Figueiredo está falando é a realidade. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado, o Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não, se passar no Senado, o Lula veta. Não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Pior que essa é a verdade, né? Eles estão fazendo isso mesmo, colocando empecilhos de todas as formas, né? Justamente para atrapalhar e fazer justamente os senadores e deputados acreditarem que não vai dar certo. Veja só, o Paulo Figueiredo colocou uma cadeia aqui. Não tem chance de ser aprovada, se for não tem maioria, não vai ser ampla e restrita, qualquer coisa o presidente vai vetar, e se qualquer coisa o STF vai barrar. Infelizmente, eles constroem todo um aparato para dizer, é impossível esse tipo de anistia, é inacreditável. Agora veja só, a Cristina Grêmio falando sobre o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembre-se, indicado pela Dilma, que deu o voto para anular as condenações do descondenado que está na presidência, né? Ele é que vai ser o presidente. Esperar o que de bom desse aqui? Não esperamos nada do Barroso. Esperar o que do Fachin? Eu acho que vai ser pior. Bora ver os comentários da Cristina Grêmio.
A gente tem que relembrar esse passo a passo para entender quem é esse Edson Fachin que vai assumir a presidência do STF nesse contexto de Brasil, de tirania da toga consolidada. O Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, 425 anos de condenação, tamanha quantidade de crimes confessos. Ele confessou, ele disse que ele era viciado em roubar. Chegou nesse nível. Todos estão soltos porque Fachin descondenou o maior dos nomes, que era o do então presidiário Lula, para que ele pudesse participar do processo eleitoral. Isso é ataque à instituição, é destruir anos e anos de investigação séria da Polícia Federal, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, e eles arrasaram com a Lava Jato a partir dali. Aí jogaram a mentirinha, né, desse padrão Lindbergh Farias aí, pra bolha deles, acharem que era Bolsonaro que estava destruindo a Lava Jato, porque ele tinha indicado para a PGR o então procurador Augusto Aras, que foi quem extinguiu aquelas forças-tarefas da Lava Jato. Mas a investigação jamais foi destruída por Augusto Aras, foi destruída por Fachin e pelos outros ministros do STF que foram endossando toda essa manobra. Então ele vir falar em erosão da democracia, em ataque às instituições, ainda mencionar tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, é signatário. É por isso que o ministro Alexandre de Moraes está sendo punido com a lei Magnitsky. É por isso que os ministros perderam o visto americano, atentaram contra direitos humanos, sendo que o Brasil é signatário de tratados internacionais. Parece que o Fachin é ligado à esquerda, foi indicado por Dilma Rousseff, ele era cabo eleitoral da Dilma Rousseff dentro da Universidade Federal do Paraná. Tem vídeo dele na reitoria aqui em Curitiba, pedindo voto para Dilma. Isso é proibido por lei, jamais poderia ter sido sequer indicado, muito menos aprovado no Senado, o nome de alguém, mesmo sendo da área do direito, não era juiz, né? A lei permite, eles vão aparelhando assim os tribunais superiores. E foi aceito, é incrível. Foi aceito, sentou lá, assumiu o quê? Assumiu logo a relatoria da Lava Jato quando houve aquele acidente fatal com o então ministro Teori Zavascki. Então é muito complicado e é incrível, assim, a gente vê ele ter a petulância, ele fala, veja que eles estão falando na bolha jurídica, né? Anteontem foi o ministro Alexandre de Moraes naquele evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agora é Edson Fachin no Conselho Nacional de Justiça falando pra bolha ali, e dentro do judiciário tem muita gente séria que tá vendo a destruição das instituições, especialmente das instituições jurídicas, pelo próprio STF. Tem gente que não coaduna com isso. A maior parte dos advogados não coaduna, porque está começando a criticar a OAB abertamente agora, quando antes eram só alguns poucos que faziam isso. Estamos numa ditadura da toga. Quem comanda as altas cortes do judiciário foi indicado por petistas que voltaram à cena do crime. Agora uma coisa interessante é que eu vejo muitos senadores hoje reclamando que o judiciário está extrapolando seus poderes, os judiciários estão tomando decisões monocráticas, os ministros não podem, essas prerrogativas não é deles, aí fica aquela picuinha todinha dentro do Senado Federal, mas eles são culpados. Nós aqui, cidadão, ficamos reclamando por causa desses ministros que estão lá, mas não podemos se esquecer que quem colocou eles ali foi os senadores. Os senadores, ao invés de fazer uma votação rígida, fazer uma sabatina pesada, colocar pegada e dizer, não, eu não concordo com você, você não vai, mas não. Chega lá no momento, antes da sabatina, joga uma conversa, ó, se eu passar para o Supremo Tribunal Federal, pode ter certeza, não vou investigar você, e isso, nós engaveta, aí os senadores dizem, então tá bom, então eu vou dar meu voto a você, desde que você me deixe em paz. Aí faz um acordão lá, pronto. Não quer saber qual é a ideologia, o que ele defendeu, se não quer saber, se tem competência, se não tem. O que eles querem saber, os senadores, é que eles se vendem no meio da corrupção, porque existe corrupção no meio disso tudo, se vendem justamente para não serem investigados. Ó, não toque em mim, eu não toco em você, não vou assinar impeachment, você não puxa minha gaveta, tá tudo certo. Aí nós ficamos aqui reclamando. Aí por que impeachment não vai para frente? Porque os covardes, veja só, o Davi Alcolumbre não tá nem aí para isso. Ah, o Barroso foi ruim. Barroso foi ruim. Quem foi que disse que o Fachin vai ser a moderação? Veja bem, porque o Fachin, ele é mais moderado, ele com essa cara de pacificador. Isso só tem a cara. Isso foi um fiel apoiador da Dilma. É um outro fiel apoiador do Lula. O Lula só tá lá porque esse cara aqui decidiu dar uma canetada só e liberou ele da prisão. Deram os direitos políticos a ele e disseram, não, o Lula não tem nada com Lula. Né? Não é para ele ser julgado no Paraná, é para ser julgado em Brasília. E ficou por isso mesmo e deram a chance a ele e ajudaram ele na campanha eleitoral. E o homem hoje é presidente. Então, infelizmente, eu não espero nada de bom que venha do Supremo Tribunal Federal. Não espero nada. Nada. Presidente, esses ministros que estão ali, infelizmente, pra mim, até agora, só escapa o André Mendonça. E olhe lá. Usar a frase sábia de Alckmin lá atrás, quando ele ainda não tinha sido cooptado pelo sistema, e a gente precisa estar apontando isso todos os dias. O que vai acontecer com o STF a partir da presidência de Edson Fachin, não sei, mas nós vamos estar atentos aqui denunciando se tiver coisa errada. Você quer ir matando...
Denunciar todos os dias. Nós vemos denúncia, mas não serve de nada, não acontece nada, não toca nem neles, infelizmente, essa é a triste realidade. Bolsonaro aos poucos, porque assim a população não sente, porque você controla a Globo. O pior que é, aqui ele tá falando da questão do Alexandre de Moraes, né? Que ganhou tal autoridade aqui no país, que até a Globo mesmo, nunca vi a Globo fazendo uma crítica ao Alexandre de Moraes. Um ou outro jornalista perdido, uma vez perdida, faz uma crítica assim, de leve. Mas eu não tenho dúvida que o Alexandre de Moraes, os ministros, têm influência dentro dos meios de comunicação. Não é à toa que querem fechar a Jovem Pan. Não é à toa. Não é à toa que ele censura, derruba a página e faz um monte de coisa, né? Ele ganhou esse poder, infelizmente. A Globo é um puxadinho do STF. Né? A Daniela Lima dizia, não, eu conversei com ministros, eles me mandaram uma mensagem, era aquela gaiofada toda na Globo News. Então, eles têm influência lá dentro. Essa aqui é a realidade. E aqui tem algumas denúncias do Alan dos Santos com relação a esses jornalistas daqui do Brasil que se entregaram, infelizmente, sabem do erro, sabem da corrupção, mas fazem de conta que não vê, desde que não mexa comigo. Essa aqui é a triste realidade. Você controla a CNN. Você controla todos esses jornalistas que estão no Brasil com o rabo preso, felizes com o salário que recebem. Mas vai chegar a hora, Alexandre de Moraes, que o povo vai vir aqui, na timeline. Não é na Globo, pra saber o que tá acontecendo e quão merda você é. Porque todo mundo no Brasil tem medo de falar. Eu falei quando eu tava no Brasil. A minha foto, mostrando o dedo do meio na frente do STF, foi quando você invadiu a minha casa, seu merda. E aí você covardemente colocou a arma na minha cabeça e na cabeça da minha esposa. Eu queria muito que Bolsonaro estivesse fora do Brasil pra mandar você pra puta que o pariu. Que é isso que você merece. Essa foto aí, ó, eu tirei no dia que o Alexandre de Moraes invadiu a minha casa. Mandou a Polícia Federal invadir minha casa. Pela primeira vez. E ainda foi uma segunda. Tá comprovado que ele é criminoso. Ninguém pode mais tratar Alexandre de Moraes como ministro da Suprema Corte. Ele é um criminoso. Eu canso de falar, Max. Puta que bota roupa de freira não vira convento. Pior que essa é a triste realidade, né? Ele tem feito isso tudo. O Alan dos Santos sempre foi dessa forma, né? Hoje ele tá nos Estados Unidos, hoje ele é desbocado e fala tudo isso aí. Eu não concordo com os palavrão, concordo com o posicionamento. Isso aí eu não tenho dúvida. Todo o Brasil tá vendo isso, todo mundo tá vendo isso, né? Que o Alexandre de Moraes... E é interessante essa fala que ele colocou, e eu não duvido nada disso, que ele controla a mídia no Brasil, a Globo, a CNN, porque estava cooptado para o Tagliaferro, que era um ex-assessor de Moraes, dar uma entrevista na CNN para falar das provas que está com ele, para falar do que aconteceu lá no TSE, no Supremo, quando ele recebia ordens de Moraes. Estava cooptado para ele ir dar entrevista. Simplesmente do nada, o Tagliaferro disse que, vamos ter que cancelar a entrevista, não vai dar mais para você vir aqui. Poxa, por que será? Então, se a liberdade de imprensa, se a liberdade de expressão, se a democracia está forte e vibrante, era para ouvir os dois lados. Ouve o lado dos ministros, tudo bem. Agora, ouça o lado de um ex-assessor que tem provas, que eu não acredito que Tagliaferro inventou isso porque está com raiva de Moraes e eu vou forjar. Nada disso. Ele já foi no Senado Federal, já mostrou, já provou, já trouxe áudio, já trouxe vídeos, documentos, falou do que fazia lá dentro, áudios de outros juízes trocando mensagens ali. Mas parece que a mídia não se interessa por isso, e é isso que o Alan está falando aqui. De fato, a mídia não está nem aí, ela foi comprada. Eu não acredito nem que foi comprada, ela está sendo ameaçada. Ó. Vocês, velho, de comunicação, se vocês colocar isso aí, pode ter certeza. Vou censurar, vou perseguir, derrubo conta e faz. O cara tem o poder da caneta. Infelizmente, o cara tem o poder de uma caneta, com uma canetada só. Ele pode censurar jornalistas, demitir. Esse é o poder que, infelizmente, esse é o superpoder que esses ministros e principalmente o Moraes tem nas suas mãos. Essa é a triste realidade. Nós temos visto isso aqui no Brasil. Temos visto no julgamento de Bolsonaro, foi o que mais nós vimos. Claramente, de forma escancarada, os jornalistas, matérias, tudo. Mas o cara fez. Ele, não é nas escondidas, não é uma decisão escondida que ninguém vê, não. Ele faz a decisão e é reportado isso pro Brasil e pro mundo. É inacreditável, né?
E ainda dizem que aqui é uma democracia forte e vibrante, igual o Barroso disse. Não existe censura aqui no Brasil. O próprio Barroso disse, não existe censura aqui no Brasil. A imprensa critica. Oh, meu Deus do céu. É brincadeira, não, um negócio desse. Eram essas informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui até o momento. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.